Mais uma vez queremos cumprimentar a todos vocês que sempre estão nos acompanhando por essas pequenas palestras, como dizemos, assuntos de família. E com isto queremos nada mais, nada menos do que vos ajudar na vida espiritual, naquela vida que é um testemunho para todos os vizinhos, parentes e para a tua própria consciência, a qual você poderá ficar mais tranquilo, menos nervoso, nervosa. Hoje nós queremos tratar de um assunto de suma relevância, muita importância, e é justamente a falta de cumprir isto, do qual vamos falar, tem sido o motivo do fracasso de muitos lares e da perca de muitos, da fé, vamos dizer, de muitos filhos. Tudo depende do princípio. Do princípio. Veja uma criança, como eles recomendam que essa criança deva amamentar do leite materno, porque isto é o que vai dar a ela condições, vai criar anticorpos e vai ser uma criança mais saudável. E não existe nenhuma outra coisa mais eficaz do que o leite materno nos primeiros tempos desta criança. Então, tudo depende do princípio, não é isso mesmo? Então, vamos começar hoje vamos falar sobre o culto doméstico, o chamado o culto devocional. Mas popularmente é o culto doméstico, é o culto da casa. Eu quero tomar as escrituras em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isto é muito maravilhoso, este grande exemplo deste antigo patriarca de Jó. Apesar dele ser uma pessoa, vamos dizer, super ocupada, era um homem mais poderoso de toda aquela vasta região oriental, tinha muita riqueza, muitíssima gente. Pode-se observar que se fala no superlativo,
não muita, mas muitíssima gente ao seu serviço. E mesmo assim, vejamos que Jó, ele ocupava o seu tempo com Deus, cuidava da sua vida espiritual, e não só da sua, mas da sua família. Da sua família, orava pela sua família, orava com a sua família, e naquele tempo, como tinha que sacrificar, ele sacrificava por cada um, pedindo a Deus que perdoasse este filho, esta filha, porque, porventura, poderia terem blasfemado contra Deus em seu coração. Então, vemos que ele era um homem que preocupava com o bem-estar espiritual da sua família, do seu lar. E claro que isto influenciaria aqueles que estavam sob o seu comando, como também amigos, vizinhos e parentes. Jesus disse que vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Assim também não há como esconder uma vida que vive em comunhão com Deus, que tem um relacionamento forte com Deus. Nós observamos que além de Jó ter este relacionamento com Deus, ele simplesmente levava a sua família a buscar o mesmo relacionamento. Então a questão não é só você. Eu estou bem. Sua esposa está bem? Seu marido está bem? Suas filhas estão bem com Deus? Seus filhos estão bem com Deus? Você, como chefe do lar, você é responsável pelo rebanho que Deus lhe deu. E como o pastor tem que responder pelo povo que Deus lhe confiou, você vai ter que responder por estes filhos que Deus lhe deu. Como você os conduziu? Como você os criou? Teve um certo comunista, se não me engano, foi Karl Marx ou Lenin, um dos dois. Ele simplesmente disse: dá-me uma criança durante 3 anos, e eu porei dentro dela semente do comunismo que ninguém jamais conseguirá tirar. Quando eu vi isso, eu pensei, e esses pais, nós pais, quantos temos nossos filhos sempre ao nosso redor? Não 3 anos, mas e o que se coloca dentro deles? Por isso é fundamental o culto doméstico, como Jó fazia. Aí está o grande exemplo bíblico que deva influenciar as nossas vidas diariamente. Então, o culto doméstico, o culto em casa, não é só você deixar isso na mão para a igreja, tal dia, domingo, e lá esporadicamente, ou vai na igreja, é o teu culto, não. A tua vida diariamente, a tua adoração, o teu tempo, a tua inclinação, primeiramente, deva ser com Deus. E quando eu digo a tua, estou dizendo a minha, estou dizendo para todos. Não existe ninguém que não precise disto. Não interessa saber quem seja. Então vocês vejam que o culto doméstico, ele vai integrar a família. E uma família que ora junto, permanece junto. Uma família que cultiva as coisas de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais juntos, eles sempre vão permanecer juntos.
Então, a família que ora, a família que jejuma. Certa vez eu cheguei em um lar e ali aquele casal com seus 4 filhos. Então era... e aqueles jovens, e aquela família, eu vi que aquele chefe de lar havia em concordância com a família, lembre bem, em concordância, não impor. A gente impõe quando é pequeno, mas quando são grandes, a gente tem que expor as coisas para que eles entendam. Não é isso? E o que aconteceu? Aquele chefe, junto com seus filhos, determinaram sempre, em um certo dia da semana, jejuarem. Permanecer mais perante Deus, mesmo estando trabalhando, mas estavam unidos no espírito em jejum. E aquilo me agradou imensamente. E tudo que é bom, que eu vejo que é bom, eu quero trazer para a minha gente. Aquilo que edifica, aquilo que é honesto, aquilo que ajuda, eu quero. Então vejamos que era uma família que permanecia juntos. Mas hoje em dia nós pagamos um grande preço. É o corre-corre, é a labuta diária, é para cima e para baixo, a ponto que não se tem tempo para as coisas de Deus. E se você não fizer o tempo, você nunca terá o tempo disponível para as coisas de Deus. Você não terá nada para dar a Deus. Nós vivemos dias, parecem os dias de Faraó, ali no Egito. Para eles não ouvirem a Moisés e Arão, que estava lhes trazendo uma boa palavra, nós encontramos que Faraó disse: não dê palha para eles, dê mais serviço. A ponto que quando Arão e Moisés vieram trazer a palavra, o culto daquele dia, o povo estava tão cansado, tão esgotado, que não tinha ânimo de participar. Eu acho que o Faraó de hoje, o diabo, está, através de muitos meios, fazendo muito pior do que naqueles dias de Moisés e Arão. Então é o corre-corre de cada dia, tem desagregado as famílias. Mas eu quero lhe dizer, irmão, você tem que fazer o seu tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo, ganhando tempo. Davi era um rei, tinha um grande reinado. Olhe bem. Tinha muitos inimigos ao redor. Ele tinha que decidir questões em juízo. E Davi, ele teve uma vida, conseguiu esta habilidade de organizar a sua vida, o seu tempo, que ele tinha tempo para chegar a Deus. Ele mesmo diz que durante a noite ele levantava 7 vezes para louvar e agradecer a Deus. Tá, mas naquele tempo também não tinha internet, não tinha televisão, não tinha tantas visitas sociais. A coisa começava à noite e já tinha que dormir, porque era tudo escuro. Tinha que dormir cedo, não é isso? Mas hoje tem tanta coisa que leva a dormir tarde e tem que acordar tarde. Mas seja como for, Daniel era um homem ocupadíssimo. Era o 3º no reino da Pérsia.
da Babilônia. E veja que ele orava 3 vezes ao dia ao seu Senhor. E ele tinha sob sua responsabilidade todos os negócios dos governadores de 127 estados, governadores. Quanta gente! Mas ele tinha seus 3 momentos que ele chegava diante de Deus. E chegava com calma. Tirava aquelas vestes reais, vamos dizer, colocava sacos de silício e cinza ali no seu quarto, abria a janela e orava a Deus 3 vezes ao dia. Não fala à noite. Mas temos que deduzir que, se de dia ele tinha tanto tempo e à noite, e até encontramos ele mais tarde tendo todo o tempo perante Deus. Então nós vemos, irmãos, é preciso fazer o tempo. É preciso fazer o tempo. Ele não vai cair no teu colo por casualidade. Ah, mas o meu tempo é muito ocupado. Muito ocupado? Sim, reconheço, todos são ocupados. Mas você não vai ver nenhum homem usado realmente por Deus que não tenha uma vida disciplinada, ordenada espiritualmente. Eu não tenho tempo, a irmã pode dizer. Essas crianças não me deixam eu me ocupar e começam cedo a escola. Eu pergunto, e a mãe de John Wesley, o 6º mensageiro, mensageiro da era de Filadélfia? Se eu não me engano, ela era mãe de 16 filhos. E ela simplesmente, como disse John Wesley, que ela criou todos eles e fazia o culto doméstico todos os dias. A primeira coisa que, quando eles sabiam já ler, eles já liam a Bíblia ali no culto doméstico. Mas hoje, quando a criança sabe ler, sabe escrever, antes de lhes dar uma Bíblia, lhes dá o quê? Essa coisinha ali para jogar. iPad, não sei como chama. iPad, né? Nós vemos a mãe de John Wesley, a influência que ela teve sobre os filhos. Irmãos, o culto doméstico é o que vai influenciar. É o que vai determinar. Entende? Esse é o fundamento da família. Porque o que você vai fazer no culto doméstico? O que é que você vai refazer? Você vai reunir com sua família, vai fazer eles ficarem quietos, essas crianças, esses jovens serem reverentes, e ali simplesmente você canta um hino, 2, 3, entende? É um culto doméstico, eu penso que ele deve ir por aí ao redor de seus 15, 20, 30 minutos. Não é você, que é pai, quer ser pregador, usar aquilo ali para 2 horas. Não, 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 não. Tem que ser algo breve. Tem que ter um objetivo. Pastor, como se faz o culto doméstico? Vamos dizer assim. Primeira coisa, você tem que encontrar um momento durante o dia, que seja à noite, ou seja pela manhã. Se não pode todos os dias da semana, pelo menos o máximo que você puder. 3 dias ou 4 dias.
mas nunca poderia deixar a semana passar em branco. Mesmo que os filhos trabalhem, mesmo que eles sejam grandes, mas se eles estão sob o teu teto, coordene, veja, converse, veja o momento para se reunirem. É isto. E uma vez reunidos, então, cante. Pega o inário, cante ali uns 2 hinos. Procure trazer a presença de Deus. Não faça rapidamente, com pressa. O cântico, ele traz a presença de Deus. Ele simplesmente nos eleva a uma posição para adorarmos a Deus corretamente. Então, canta. Depois, você vai ler a Bíblia. Agora, pastor, devo ler toda a Bíblia? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu creio que você pode tomar qualquer livro das Escrituras. O Velho Testamento começa de Gênesis e vem até Malaquias. E o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. E eu te recomendaria, comece com os 4 evangelhos. Primeiro, Mateus capítulo 1. Mas que graça tem isto? Começar ali já com o livro falando sobre a geração de Jesus Cristo. É tão bom saber que temos uma geração. E você então leia sobre isso aqui. Leia. Não é preciso ler todo o capítulo. Eu prefiro ler os tópicos, aqueles assuntos que está dentro daquele capítulo. O segundo tópico seria: um anjo aparece a José. Ali, então, vamos ver o nascimento de Jesus Cristo. E você medite sobre isto, não é só ler por ler. Por exemplo, vamos dizer que você, o chefe de casa, ler, tem uma boa leitura. Se não tem, a mulher tem, deixa que ela leia. Se nenhum tem, deixa que o rapazinho, o moço leia, a menina. E você comente. Ou a mamãe hoje vai comentar sobre isso. O que é que você vê? Fulano, o que é que você, meu filho ou minha filha, o que é que você entendeu dessa leitura? O que é que ela nos ensina? Aonde podemos tirar dali um extrato, algo para beneficiar o nosso dia a dia? Então, o que você faz? Você pode dar uma oportunidade. E geralmente as crianças, quando eles são crianças, aí seus 5, 7 anos, eles gostam de questionar, gostam de perguntar. É melhor você responder, porque aquilo é o que vai ficar dentro dela, do que lá na frente outro responder e dar uma malversação sobre aquilo. Então você deve responder da melhor forma. Uma certa vez, fazendo um culto doméstico, eu com minha família, eu li nas Escrituras eu recordo que eu li sobre o mordomo infiel, que o dono disse, olha, o Senhor disse, eu ouço que você não está agindo corretamente com meus bens, preste conta porque eu não quero mais você como meu mordomo. E o homem simplesmente disse, que farei? Chamou os devedores e disse, olha, quanto você deve ao meu senhor? 20 sacos de trigo.
Anote aí, 10. E você, quanto deve ao meu senhor? Tanto. Anote aí. E o Senhor o louvou, aquele homem, pela sua prudência. Eu sei que essa parábola é difícil. Olha, choveu perguntas e perguntas ali. E como? E como? E eu fui levando e disse, olha, quando vocês crescerem, um dia eu vou responder isso na hora certa. Eu vou responder isto. Quer dizer, eles sempre me questionaram muitas vezes sobre isto. Mas eu quero dizer a vocês que você tem que responder. Uma certa vez, os meninos, quando estavam na escola, perguntaram. Algum deles, pai, eles ali ficam de pé, reza Ave Maria, ou isso e aquilo. O que eu devo fazer? Eu simplesmente, você tem que aproveitar essas perguntas e responder corretamente, e mostra o que cremos, o que somos e assim por diante. Eu disse, muito bem, vocês fiquem de pé, sejam reverentes, mas vocês não têm que fazer o que eles fazem, rezar essas Ave Maria. Nós somos cristãos, nós somos crentes. E nós simplesmente conversamos com Deus as nossas necessidades. E daí eu expliquei mais. É você aproveitar e mostrar o certo, mostrar a diferença. Responder corretamente. Você não tem que fazer isso, você não tem que ouvir aquilo, você é isso, você é aquilo. Não. Tenha paciência e responda o porquê. Mãe, por que a mulher não pode cortar o cabelo? Não pode porque não pode, minha filha. Não, essa não é uma resposta certa. Você tem que explicar o porquê não pode. Por que o não uso dessas roupas erradas? Por que o não uso dessas roupas, como diz as escrituras, custosas, já não é curta, né? Mas aquela coisa de aparentosa? Por que o não uso de joias? O assunto é responder o porquê. Então, vejamos que é uma boa oportunidade de conversar. Até mesmo dos problemas de casa. Antigamente, era justamente na hora do almoço que os velhos tratavam, entende? Vamos dizer, que o velho tratava de algum problema da família. Chamava atenção. Era na hora da refeição. Então, o nosso culto, podemos, nesta hora, tratar algum pequeno assunto, se for preciso, que é um assunto de urgência, e que seja bom para todos. E põe as crianças para orar, uma hora, outra hora, não é durante o culto, todos orar, devo orar, não. Um ora, o outro ora, ou um somente. Se tem mais tempo, pode estender a oração para outros membros. Pode esta menina orar, pode este menino. Eu vou contar uma coisa. Uma certa vez, assim me contaram. A família estava fazendo o seu culto doméstico. Uma família pequena, só 2 filhos. E durante a oração, um deles disse, Senhor, abençoe o fulano, o outro irmão, o irmão dele, o irmão menor. E os dois estavam brigados, estavam com raiva. E mesmo de olhos fechados, aquele pequeno disse, para mim não pitiza.
O outro parou a oração e disse, precisa sim. Não precisa, precisa, não precisa, precisa. Então, mas um ora pelo outro. Então, ponha o papai, põe a mamãe, põe os filhos. Faça como Jó. Põe a família, põe o trabalho, a saúde, põe as pessoas do teu coração, a tua família, entende? Aquilo, ponha diante de Deus. Agora, as orações não é aquelas coisas que vai e nunca termina. Não, seja objetivo, sejam orações curtas, objetivas, sinceras. Sincero é aquilo que realmente você está falando com Deus, você quer falar, era isso que você quer. E é isso que você precisa. Não adianta ocupar tanto tempo pensando que é o tempo que vai fazer a oração ser aceitável. Não é o tempo. Mas vamos dizer, é a sinceridade. É o que você fala de coração com Deus. Então, terminou ali a oração, se canta mais um pequeno corinho, o que seja, ou então diga amém, e vão para o seu trabalho e assim por diante. Então, isto é necessário. Porque, irmão, irmã, quando os filhos crescem, a coisa fica difícil. Eu digo isso por experiência. Toda a minha vida, quando eu estando em casa, eu fiz cultos com meus filhos. Sentava à cabeceira da mesa e fazia os cultos com eles. E se eu não estava, a mãe fazia. Agora, se não está nenhum dos velhos e tem alguém para fazer ali, faça. Pastor, e quando não tem filhos, não tem família? Ah, melhor, muito melhor, irmã. Você deve fazer com seu esposo, com a sua esposa, os dois. Eu faço a pergunta, você faz isso? Vocês têm mais tempo? Vocês se ajoelham juntos, ao redor da cama? Vocês leem a palavra de Deus, leem as mensagens, cultiva as coisas de Deus espiritualmente, vamos dizer, a sua vida espiritualmente, cultiva a palavra de Deus, as coisas do Senhor, juntos. Infelizmente, temos que dizer assim, é lamentável ver quão desagregado está o casal. Mesmo estando tudo bem, mas espiritualmente, cada um se vira. Um para lá e outro para cá. Se ele cutuca ela de noite para levantar, vai ouvir um pé de guerra e vice-versa. Se já começa as coisas em desarmonia, vamos dizer, estando em dois, e quando virem as crianças, os filhos, vierem eles, hein? Então é preciso dar um basta. Em certas coisas, as coisas erradas, você tem que dar um basta. Não é protelar, não é empurrar com a barriga. Primeiramente, senta, conversam e se programe e conscientize um ao outro. Essas meninas vão crescer sem nenhum fundamento, esses meninos vão crescer sem nenhuma responsabilidade. Esses meninos vão para a cama sem orar, sem os pais ir lá ler a Bíblia e orar, fazer a oração com eles. Coisa que nem o pai, nem a mãe deveria deixar seus filhos irem dormir sem antes orar com eles.
falar com eles. Pai do céu, eu vou dormir, dá-me uma boa noite. E assim por diante, uma oração infantil. Mas é necessário cada um cultivar a sua vida espiritual. E isto começa dentro de casa, na família. Na família. E eu digo, aproveite enquanto eles são pequenos, porque quando eles crescem, tem que ir para a escola à noite, tem de manhã o trabalho, tem isso, olha, esparrama tudo. Aí já não dá de fazer todos os dias. Mas, quem sabe, você vai conseguir, com todos, um tempo para fazer. E mesmo se algum deles não pode participar durante a semana, você faça com aqueles que estão em casa, ou faça o casal. Ou faça os velhos. E que tal se pudesse concordar com todos os filhos que já casaram, já têm seus filhos para lá? Oxalá seria tão bom se concordasse, se pudesse a família reunir durante algum dia da semana, um momento, se programarem. E ali os avós, junto com os filhos, noras, ou genros, netos, e adorarem a Deus. E ali é onde se ensina a criança o que é a ordem da igreja. Começa em casa as coisas. Como se comportar na igreja, não correr, não brincar, não falar. Porque há crianças que não têm a mínima instrução, mas a verdadeira instrução começa dentro de casa. Dentro de casa. Vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino. Ouvir a pregação? Eu prefiro não ouvir a tal pregação, porque eu não vou ouvir se eles estão conversando ao mesmo tempo. Não. Então para com isso aí, deixa na hora certa, eu quero ouvir, eu quero entender. Eu não quero simplesmente, vamos dizer, ter a minha mente ali viciada. Não, eu ouvi. Ouviu nada. Não parou, não prestou atenção, não assimilou nada. Então você não ouviu. E hoje temos tantos meios para ouvir. Você pode pôr lá ali o teu notebook em leituras da Bíblia. Temos tantos programas, 24 horas por dia, com leitura da Bíblia, com citações, hinos e tantas variedades. Então veja vocês que é necessário criar os bons hábitos. É necessário. Crie esses bons hábitos dentro de casa. Restaure. Terminando, eu quero dizer, restaure o seu altar doméstico. Repetindo, restaure o teu altar doméstico. Se queremos que Deus venha sobre nós, se você quer vitórias e precisa delas, não é certo? Primeira coisa, é necessário restaurar o altar. Aquela vida de comunhão com Deus, fazer as coisas certas. Por exemplo, quando Elias teve o desafio com os profetas de Baal, e mesmo todo Israel, que estava mais para lá do que para cá, não sabia se Deus era Deus ou se Baal era Deus,
Estava mais para Baal do que para Deus? Então, o que fez Elias? Fez um desafio para eles. Dá-nos 2 bois, bezerros, e eles façam o sacrifício. Prepare, como é o costume deles, e eu vou fazer o mesmo. Mas não meta fogo, nenhum. Mas o Deus que é Deus vai responder com fogo. Vai aceitar o sacrifício. E o povo disseram, boa esta palavra. Então os sacerdotes de Baal, vocês verão isso em 1 Reis capítulo 18. Prepararam o seu altar, quem sabe com tanta cerimônia que aquilo impressionava. Entende? Tanta liturgia, tanta aparência, tantos pontinhos que realmente demonstrava sinceridade e fazia com que o povo cresça que Baal era Deus. Mas nada aconteceu, Baal não veio em resposta às orações deles, por mais que eles gritassem, começaram a falar línguas, começaram a profetizar, tiveram grandes convulsões, começaram a se cortar a si próprios, mas o fogo não veio. E chegou, quem sabe, lá pelas as 3 horas, a hora da oração, né? E o fogo não veio. Porque na Bíblia tem o chamado a hora da oração. Eu não sei por como, mas existem certos momentos maravilhosos. Às 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, às 6. São momentos de oração. Então, vamos tomar isso aqui, que o fogo não veio. E Elias disse, basta com isto. Quer dizer, vocês parem com esta palhaçada. Venha cá. E as escrituras nos diz, e sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecessem. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha bem, vamos fazer o sacrifício, vamos fazer a nossa adoração, mas vamos restaurar o altar, vamos pôr as coisas em ordem. É o que precisa restaurar o altar. E neste altar está o culto doméstico, está em reparar seus erros, confessar. Entende? Há muita coisa que você sabe, já ouviu na igreja, ou já lê a palavra e a sua consciência diz que é assim, e que você tem teimado e feito contrário. Olha bem, você quer que Deus venha na sua vida e tome conta? E lhe dê vitórias? Primeiro, restaure o altar. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Quer dizer, a coisa foi feita de acordo com a Bíblia, não de acordo com a tua cachola, a tua ideia. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse,
enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Vocês sabem que a água apaga qualquer coisa, né? Deus não é um Deus fraco. Tem gente que pede a mínima coisa. Não, você pode. Entende? Isso mostra que Deus, Ele é o Deus do impossível. E eles fizeram assim. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Olha bem, a coisa meio molhado, até que mais encharcado d'água. Deus é o Deus do impossível. Certa vez Moisés disse, quando o povo queria comida, Deus disse, eu vou dar comida para esse povo. Não um dia, nem 2, nem 3, mas o mês inteiro. Moisés se espantou e disse, Senhor, vai dar todos os peixes do mar para esse povo? Deus disse, você quer encurtar o meu braço, Moisés? Quer dizer, você não pensa que eu não tenho poder para isto? Então veja, não há nada difícil para Deus. Então quando você pedir um sinal, não peça assim, se aquela fruta madurar até tal dia, então é um sinal. Peça o contrário, que ela volte. Volte, regrida, torne pequena, até se ela voltar a ser uma flor. Tá? Senão acontece o caso daquele rapaz que queria uma moça e ele disse, Senhor, dá-me um sinal. E a moça vivia correndo dele. E ela passou por ele na rua, doida de medo, né? E ele simplesmente parou e ficou olhando. Falou, se ela lá na frente olhar para mim, é o sinal de que tá mesmo, voltada para mim. E a moça fez isso, mas mais por medo. Ora, mas vamos aqui, peça uma coisa que realmente venha vindicar. Não é certo? Olha aqui. Sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas, antes de acontecer essa manifestação, e talvez, vamos dizer, estejamos precisando tanto disso em nossa vida, que Deus entre em cena neste casamento, que Deus entre em cena neste lar, que Deus entre em cena nesta vida, senão a coisa está escorregando, está tomando velocidade para o lado do abismo. Irmãos, primeiro vamos consertar o nosso altar. Se você quer que Deus responda,
sobre um altar errado, uma vida errada, motivos e objetivos errados, você sabe o que você está fazendo? Você está tentando a Deus. Tentar a Deus é querer forçar a Deus. E isso se procura fazer pelas orações e assim por diante. Que Deus faça algo fora da sua natureza. Seria igual alguém querer que você, meu irmão, mentisse. Esse advogado quer que você minta nessa questão. Quer que você faça coisa que não é compatível à tua natureza. Isso é te tentar. E quantas vezes se tenta a Deus? Então põe em ordem a tua vida de acordo com as Escrituras. E você vai ver que o clima da casa vai mudar. Essas crianças vão melhorar. Esses filhos, olha, o teu relacionamento vai melhorar. Todas as coisas vai caminhar melhor. Mas tudo isto começa de um princípio de casa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus vos tenha. Em nome de Jesus, que o Senhor seja convosco. É a minha oração. Amém.